Convoco o senhor secretário vereador José Luiz Nunes para que faça a verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Dr. José Cláudio, vereador Renato Santiago, vereadora Amélia Naomi, vereador Lino Bispo, vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria, vereador Marcão da Academia, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto Chagas, vereador Tomás Henrique, vereador Rogério da Acacem, vereador Fabião Zagueiro, vereador Roberto do Eleven, vereador Fernando Petiti, vereadora Juliana Fraga e vereadora Dulce Rita. São esses que estão presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 5ª sessão ordinária da 3ª legislativa do 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos dará de forma simbólica. Quero cumprimentar aqui sempre o vereador Carlinhos Tchaca. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pela sua presença e estar visitando essa casa do povo. Questão de ordem. Questão de ordem, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Também, senhor presidente, fazer uma menção aqui ao vereador Carlinhos Tchaca, que está aqui hoje na nossa casa, vereador que fez um grande trabalho aqui na legislatura em São José dos Campos, é um líder ainda da região norte, é um líder da região de São José dos Campos. E, senhor presidente, eu e o Carlinhos Tchaca, nós temos algo em comum. Ele é um grande historiador também, especialista em história de São José dos Campos, viu, vereador Dr. José Cláudio? Então, ele é um bom contador de histórias também e leciona aqui em São José dos Campos, além, é claro, de fazer o trabalho comunitário. Então, dizer ao vereador que seja bem-vindo novamente a essa casa, fique à vontade aí. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu também quero aqui registrar a presença e agradecer a presença do vereador Carlinhos Tchaca. E hoje, a nossa região norte bem representada, na verdade, né? Porque ao fundo, o jornalista, radialista Clodoaldo Braz, o pessoal representando sempre a Zona Norte. Zona Norte que é uma região que precisa de ter muito mais lideranças para que mais recursos da nossa cidade possa chegar até a nossa região, e é importante que tenhamos pessoas como o Carlinhos Tchaca, como o Clodoaldo e tantas outras pessoas que fortalecem, Roberto Chagas também, com certeza, que fortalece a nossa região. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também para cumprimentar o Carlinhos Tchaca. Tchaca, eu te acompanho no Instagram, no Facebook. Eu queria mandar um abraço para a sua família, mas para o seu pai, né, que te acompanha, sempre vejo suas homenagens a seu pai. Então quero aqui mandar um abraço. Você que é um historiador, professor, está na rede, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, grande liderança da região norte, mas da cidade de São José dos Campos. Parabéns. Solicito ao vereador José Luiz Nunes para que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número... Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 28 de fevereiro de 2023. Rito ordinário, 7 de março de 2023. Processo número 1569/2023. Projeto de lei número 49/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio.
institui a campanha Check-up Geral das Mulheres para alerta e prevenção de todas as doenças e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 1570/2023, projeto de lei número 50/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Institui a política municipal de acesso gratuito aos portadores de lúpus eritematoso sistêmico, LES, aos protetores solares no ambiente do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 1571/2023, projeto de lei número 51/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Cria a rota gastronômica da comida sem glúten da cidade de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Cultura e Economia. Processo número 1573/2023, projeto de lei número 53/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Institui o programa de implantação de composteiras nas escolas da rede pública municipal de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Educação e Meio Ambiente. Processo número 1594/2023, projeto de lei número 54/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Institui a carteira de identificação de pessoas com câncer. Rito ordinário, Comissões Justiça e Saúde. Processo número 1690/2023. Projeto de lei número 55/2023. Autoria, vereador Rogério da Cacém. Declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Mãos Ativas, AMA. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 1727/2023, projeto de lei número 56/2023. Autoria, vereador Roberto do Eleven. Denomina viela que liga a rua Benedito Antônio de Araújo entre o número 241 e o número 253 de rua Nicolau Galardo denomina viela que liga a rua Benedito Antônio de Araújo entre o número 241 e o 253 e a rua Nicolau Galardo, loteamento Campo São José, de viela Enalda Costa. Viela Enalda Costa Vila Nova Valença. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 1731/2023. Projeto de lei número 57/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Institui o programa municipal Recomeço. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 1734/2023. Projeto de lei número 58/2023. Autoria da mesa diretora. Fixa o subsídio dos secretários municipais, agentes políticos do Poder Executivo. Rito urgente, Comissões de Justiça e Economia. São esses os novos processos, senhor presidente. Isso.
Com a palavra, o vereador Marcão da Academia, o líder de governo. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, da página do Facebook. Senhor presidente, solicita a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicita adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo número 492/2021, vereador Fernando Petit. Processo 4105/2021, vereador Júnior da Farmácia e outros. Processo número 4879/2021, vereador Marcão da Academia. Processo número 13300/2021, Fernando Petit. Processo número 1593/2022, Dr. Zé Cláudio e outros. Processo número 4064/2022, Júnior da Farmácia. Processo número 8419/2022, Dr. José Cláudio. E processo número 12485/2022 do Poder Executivo. Agradeço, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Vereador, eu comecei o processo de votação, já que Vossa Excelência fala. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Naomi. Alô. Seu presidente, a vereadora Juliana Fraga me informou que o projeto seria retirado. Eu espero que esse projeto da outorga onerosa, que ia ser votado hoje, seja retirado pelo prefeito. Por quê? Foi adiado. Mas então eu solicito que a Comissão de Planejamento faça uma audiência pública, porque falta transparência no projeto. Ele tem diversos pontos que devem ser esclarecidos. Quais serão os empreendimentos que vão ser atendidos com essa mudança? Quais são os bairros impactados? E o valor que está sendo renunciado para beneficiar as construtoras. Então esse é meu pedido, até porque, muito estranho, porque no projeto está escrito, lá tem vereadora Dulce Rita, está assim, processos que já teve parecer, estudos, mas que Conclua, ainda não vereadora, assinaram. por favor. Concluindo, então só falta o secretário assinar para ter a renúncia depois que essa Câmara assinar esse projeto. Eu peço e faço aqui audiência pública para esse projeto. Esse projeto não está em discussão. Por favor, peço aos vereadores, se for falar desse projeto, foi retirado. Quando o projeto for colocado para votação, aí eu abrirei o microfone para vocês. Com a palavra, o vereador Thomas Henrique, com um tempo de 1 minuto. Presidente, eu vou pedir questão de ordem para usar esse 1 minuto. Eu sei que o senhor não quer que a gente se atenha ao mérito, o projeto foi adiado, mas é importante a gente frisar, porque a população joseense muitas vezes desconhece a importância desse tipo de instrumento para o município para trazer melhoria para a população. Hoje a gente tem uma realidade no bairro do Urbanova, por exemplo, que não consegue uma segunda saída, que é um pleito antigo, porque no momento oportuno não foi cobrada dos empreendimentos que ali desenvolveram o bairro a contrapartida para conseguir fazer essa infraestrutura no entorno desses bairros. Outros bairros, por exemplo, que vivem esse impasse por um adensamento que não foi feito com o estudo de impacto de vizinhança ou da mobilidade, é o Aquários, que muitos moradores ficam receosos com a questão do terreno que vai se desenvolver lá em um bairro, para que isso não gere um problema na vizinhança, na mobilidade, etc. E esse mecanismo, presidente, só para concluir, esse mecanismo é a contrapartida do poder público dos empreendimentos que geram um impacto ambiental
ambiental e de vizinhança, o contrapartida para se investir no social, na melhoria. Então a gente tem que ter muita responsabilidade para discutir isso, por isso quero elogiar o líder do governo pelo pedido de adiamento. Obrigado, vereador. É que o projeto hoje não está em pauta, o projeto foi adiado em votação. Vereadora, se a senhora for falar, Vossa Excelência, for falar de um caminhamento de votação, tudo bem, mas se for falar do projeto, não está em pauta, foi adiado o projeto, vereadora. Questão de ordem para a vereadora Júnior Fraca, com 1 minuto. 1 minuto para falar a vergonha que é o projeto que foi adiado pelo governo. É uma vergonha, porque os projetos que foram protocolados sem despacho decisório. E por incrível que pareça, incrível não, né? Eu gostaria de saber, até um requerimento verbal aqui, por que até 2024? Porque deve ser um projeto muito bom para a cidade, mas por que tem data para acabar? Por que até 2024? Qual o interesse de ser até o ano da eleição? Por quê? Então tem tantos questionamentos, é um projeto tão importante que não foi retirado, foi adiado, vai voltar para a gente voltar sem as respostas que a gente precisa. Então, senhor presidente, pode ser o senhor pedir essas explicações e essas respostas para o prefeito. Pode ter certeza, quando o projeto estiver em pauta, a pessoa vai ter 15 minutos, cada vereador pode se inscrever para falar sobre o processo. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi, com tempo de 1 minuto, vereador. Senhor presidente, é sobre esse assunto mesmo que esse projeto foi adiado, mas ele não foi retirado. O projeto, ele tem um impacto muito grande na cidade, principalmente no setor econômico. Até eu entendo que por causa da pandemia mereceria uma ajuda do poder público, mas por que só o segmento da construção civil? Por que nós não? Por que a prefeitura aumentou o IPTU, né, o ano passado, em plena pandemia, e agora vem fazer um projeto de bondade para os construtores que, a meu entender, não precisa. Eu acho que estão falando que foi feita a audiência pública, mas não foi feita, ela foi embutida na audiência pública do zoneamento, que é a lei complementar que está aqui, que entrou esse ano. Então, merece sim uma retirada para nova discussão. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita, com tempo de 1 minuto, vereadora. Senhor presidente, também quero aqui manifestar minha indignação, porque quando é um pobre lá do fim do mundo, se ele faz uma construção com 10 centímetros a menos, com 10 centímetros a mais, ele é obrigado a demolir. Porque a lei é rígida. Agora vai fazer uma outorga, que é para transpor ao que já está determinado por lei, para ir muito além do que já está determinado, e ainda vai receber abatimento da outorga. Quer dizer, continua mesmo, cidade de São José dos Campos, um tratamento para Alfavela e outro tratamento para Alphavila. Em votação, a tramitação da emenda número 1, autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo número 5817/2021, projeto de lei número 271/2022. Projeto de lei 271/2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, da autoria do Fernando Petiti, ao processo número 1101/2021, número 11011/2021, projeto de lei número 526/2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Solicito ao vereador José Luiz que faça a leitura das tramitações aprovadas.
Emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo número 5817/2021, projeto de lei número 271/2021. Autoria, vereador Fernando Petiti. Altera o artigo 1º e promove adequações às normas técnicas, às normas da técnica legislativa no PL número 271/2021. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Educação. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo número 11011/2021, projeto de lei número 526/2021. Autoria, vereador Fernando Petiti. Autoriza o Poder Executivo a criar o Censo Animal, visando o controle populacional de animais domésticos. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. São esses os processos, senhor presidente. Em discussão, o processo número 12.127/2022, projeto de lei número 390/2022, autoria, Poder Executivo. Em votação, o processo. Informe aos senhores vereadores que esse processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Emenda aprovada por unanimidade. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu estive conversando aqui com o líder de governo
sobre o processo 12.127 de 2022, que foi votada a tramitação da emenda aí, o meu voto não foi favorável à emenda. Eu queria que fizesse novamente a recontagem dos votos e a votação novamente, porque tenho certeza que não foi essa a questão. Vereador, nós vamos fazer uma nova verificação de contagem. Por favor, secretário. Vereadores, quero que prestem atenção, que depois vem aqui falar, o secretário fica confuso. Então, informamos que esse processo, senhores vereadores, que possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 13 votos contrários à emenda, senhor presidente. Com 13 votos contrários, a emenda está rejeitada. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Isso, beleza. Justificativa de votação. O tempo de 1 minuto, a vereadora Amélia Noame. Senhor presidente, votei favorável à emenda da vereadora Dulce Rita, porque na emenda da Dulce Rita, ela isenta as mulheres que estão amamentando. Essa é uma questão muito importante. Nós estamos chegando aí no 8 de março. Já inclusive eu, a vereadora Juliana Fraga, Dulce Rita, entramos hoje com requerimento para o dia 7, mas Dulce, parabéns, porque as mulheres que estão amamentando precisam sim dessa isenção, porque elas estão ali, têm uma dedicação, e nós vamos fortalecer inclusive esse laço, essa prática que é tão importante. Então, por isso nós votamos favoráveis. Infelizmente ela foi rejeitada, mas é muito importante. E vamos pensar que essa casa tem que ter uma pauta que tenha um olhar para as mulheres, que vote uma emenda como a sua favorável, né? Porque é o fortalecimento da criança e da mãe. Em discussão, o processo de número 12.229/2022, projeto de lei número 391/2022. Autoria, Poder Executivo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique, por tempo de 1 minuto, vereador. Na verdade, presidente, não é justificativa de votação. Queria pedir 1 minuto de silêncio para a dona Gessir Trench Silveira dos Reis, nascida em Avaré, São Paulo, que faleceu domingo pela manhã. Dona Gessir interagia muito conosco, tanto no WhatsApp, nas redes sociais, era uma apoiadora do nosso mandato, sempre divulgava as nossas ações. Então, infelizmente, aí ela faleceu nesse final de semana. Quero pedir esse 1 minuto de silêncio em homenagem a ela e a toda a família dela. Vereador, nós estamos em processo de votação. Se for para justificar a votação, é que tem outro projeto para você votar, mas tudo bem. É que eu pensei que ele ia falar do processo, ele pediu 1 minuto de silêncio. Com a palavra, o vereador Lino Bispo, com o tempo de 1 minuto. Justificativa de voto. Para mim, não, senhor presidente, para mim não tem problema o senhor terminar a votação, depois eu venho, porque não é... Eu achei como ele pediu a palavra e foi concedida, o meu assunto é o seguinte, é que nós, da comissão da SEI da Sabesp, logo após o término da sessão, nós vamos ter uma reunião para apreciarmos o relatório que o relator fez dos trabalhos relacionados à Sabesp. Então,
Só comunicar os vereadores aí da comissão, Juliana Fraga, Marcão da Academia, Milton Vieira, José Cláudio e Lino Bispo. Hoje nós vamos, então, apreciar o relatório para a gente, então, ver se fazemos a votação do relatório ou apresentaremos alguma parte relatória pensado aí. Obrigado. Foi falha minha, vereador. Esse presidente vai seguir a risco o regimento, porque a gente... Está certo os vereadores, quando abre mão para um, tem que abrir para os 21. Mas isso não vai mais acontecer. Em discussão o processo número 11.183/2022, projeto de lei número 359/2022, autoria, vereador Marcão da Academia. Inscrito para falar? Vai falar? Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. O projeto está aprovado por unanimidade. Esse aqui, né? Não, não é. Não, esse aqui não. Eu não pedi nada. Passaremos agora a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Tomás Henrique, pelo passamento de Gessi Trense Silveira dos Reis. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.